Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos abordar o tema gestão de cartórios com o convidado Johnny Martins. É isso aí, pessoal. Mais um dia da nossa programação semanal, Quinta com o DG. Quinta com o DG, que acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Tá? Então, sempre trazemos aqui temas notariais e registrais, temas que envolvem a gestão de cartórios, concursos para cartórios, advocacia extrajudicial. Bom dia para o Léo aqui, nosso querido amigo e aluno. Pessoal que for entrando, já vai mandando um bom dia, dizendo de onde fala. Então, recados importantes que a gente sempre transmite aqui antes da entrada dos nossos convidados, né? O Johnny já está por aqui, eu já vou liberar a entrada dele para a gente bater um papo bem legal. Recados importantes. Primeiro, a nossa programação semanal acontece sempre às quintas-feiras, em regra, 7h38 da manhã. Vez ou outra a gente tem que mudar por algum compromisso, mas em regra esse é o nosso dia e horário e vocês podem anotar na agenda para ter esse compromisso marcadinho, esse compromisso com o aprendizado. Recado número 2 é que, bom dia aqui para a Ana, que está entrando também, o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? O recado número 2, e também muito importante, é que ao longo aqui da nossa transmissão, para as pessoas que ficarem ao vivo, bom dia para o Paulo, bom dia para o Everton, lá de Belém do Pará, Belém que é uma terra linda, estive no ano passado, bom dia para a Ludmilla. As pessoas que ficarem ao vivo aqui conosco ao longo da transmissão têm a oportunidade de fazer perguntas, né? As pessoas podem fazer perguntas, interagir. Então, essa é uma oportunidade bem bacana para quem fica ao vivo, né? A galera às vezes fala, pô, vai ficar gravado, não vai? Fica gravado, mas esse compromisso com o aprendizado de estar aqui para perguntar, para interagir, ele é muito legal, tá? Então participem, fiquem aqui conosco. Bom dia para o Juarez, para o pessoal que vem chegando devagarzinho aí. Vou já convidar agora o Johnny para entrar aqui conosco e peço aí para vocês, para quem puder, que já clique aqui no botão do aviãozinho ao lado dos comentários e compartilhe a nossa live para que outras pessoas possam estar aqui. Bom dia para a Renata, para o Gustavo, é sempre muito bom. Agora vamos convidar para entrar o Johnny, que é o nosso participante aqui de hoje de Quinta com o DG, com muita alegria. Meu amigo Arthur, como é que estão as coisas? Bom dia. Tá tudo ótimo. Quinta-feira, blog do DG, hein? Que honra estar aqui hoje com você, hein? Imagina, a honra é toda minha. Primeira participação tua aqui no nosso Quinta com o DG, fico muito feliz. E a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a gestão de cartórios. Primeiro, quero dizer muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei que o seu tempo é bem precioso e eu quero agradecer fortemente aí por você ter nos dado a oportunidade de vir aqui conosco falar sobre esse que é um tema que eu gosto muito e eu sei que você também curte, que é a gestão de cartórios. E eu quero, Johnny, para aproveitar bem o teu tempo, que você já se apresente aí para a galera. Toda vez que alguém vem aqui pela primeira vez, eu tenho esse hábito, né, de passar um pouquinho a palavra para a pessoa contar a sua história. Você que atua aí em uma das empresas que é referência no universo dos cartórios, a sua atuação não se limita aos cartórios, mas ela tem muita relevância dentro do contexto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera sobre o teu trabalho, até sobre o Serac, né, que é um dos teus pontos de atuação mais importantes, e te desejar as boas-vindas aí ao nosso Quinta com o DG. Legal, Arthur, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, sabe por quê? Porque por mais que seja a primeira vez, né? Eu acho que demorou muito para acontecer essa primeira vez. Por quê? Gratidão para mim é a semente da abundância. E a gente tem que sempre ser grato pelo nosso início, pela nossa gênese, pela nossa jornada. E o trabalho das serventias extrajudiciais é tão lindo, né? Porque as serventias extrajudiciais, elas transformam atos em histórias. E nossa história começou em 1989 com cartórios. Então começou com cartórios. Então a gente é muito agradecido por tudo que os cartórios representam hoje e representaram no passado. Hoje nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil. Então, nós temos mais de 1.000 clientes que são cartórios. E a gente não lida só apenas com contabilidade, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês hoje
é tudo que envolve o Serac, o ecossistema Serac e tudo que está atrelado aos cartórios, né? O Serac é a maior empresa de contabilidade para cartórios. Eu sou vice-presidente do Serac, sou contador e advogado. Hoje nós temos 3.500 clientes recorrentes, entre cartórios, mais de 1.000 cartórios, empresas e outras pessoas físicas também, porque a gente sabe que o cartório não tem personalidade jurídica, né? É uma pessoa física. Então nós temos também outras pessoas físicas. E por meio desse ecossistema de soluções, a gente entrega a contabilidade, a parte de gestão dos cartórios, livro caixa, livro diário, folha de pagamentos, declaração sobre operações imobiliárias. A gente entrega soluções por quê? Porque o maior ativo do titular de cartório, dos líderes de cartório, é o tempo. E, qual que é a importância? Ele precisa estar atento às atividades dos cartórios, às atividades que ele estudou para isso, as atividades que são importantes para a população, as atividades que são exigidas pela corregedoria. Ele precisa se atentar àquilo que ele realmente é bom, aquilo que ele realmente estudou. E essa parte burocrática, dizemos, administrativa, essa parte de gestão, deixar com quem realmente trabalhou muitos anos, desde 1989 a gente faz isso. Só que é muito interessante porque a gente trabalha com os cartórios e nosso primeiro cliente foi um cliente de São Paulo. A gente não fazia contabilidade ainda, né? A gente tinha um informativo de decisões dos tribunais que a gente vendia, esse informativo. E nosso primeiro cliente falou: poxa, vocês já me informam o que eu devo fazer. Que eu devo fazer por meio desse informativo. Por que vocês não fazem a minha contabilidade? Por que você não cuida da minha folha de pagamentos, do meu livro caixa? Tudo começou lá atrás. Ele falou, pô, por que não, né? Então, de uma necessidade de um cliente, nós criamos lá em 1989 um produto, um serviço especializado para cartórios. Então, por alguns anos foi assim, em 1989. Hoje, para você ter ideia, o Serac é uma empresa grande, é uma grande referência nacional em contabilidade, uma grande referência para cartórios, mas nem sempre foi assim, Arthur. A história do Serac, ela vai se reinventando com o tempo. O Serac foi uma empresa muito pequena de 1989 a 2006. E em 2006, a empresa quase quebrou. Era uma empresa muito pequena, com em torno de 8 funcionários, tinha uma dívida tributária que, se a gente trouxer a valor presente, daria mais ou menos uns R$ 500 mil. Então, era uma dívida alta para uma empresa pequena. E a gente tinha que tomar uma decisão ali. Ou a gente melhorava a gestão da nossa empresa e seguia prestando serviço para cartórios e para empresários, ou a gente mudava de ramo. Não dava para continuar assim. Então, nós passamos a investir de forma diferente e inteligente em pessoas, processos, cultura, vendas, comunicação, habilidades que a gente não dava tanta atenção e que a gente passou a direcionar isso. Legal. Isso fez com que o nosso negócio se multiplicasse bastante. E por alguns anos nós trabalhamos esse ecossistema de soluções para cartórios, para empresas, para outras pessoas físicas e fomos crescendo, fomos crescendo. Hoje nós temos uma equipe de aproximadamente 300 pessoas. Uau. Nós temos 3.500 clientes recorrentes e, além do ecossistema de soluções, nós já estamos há mais de 2 anos no mercado trabalhando um pilar de educação. Então, hoje o Serac tem uma estratégia bem definida, que é um ecossistema de soluções empresariais. Ó, o Luiz é meu sócio, está na área também. Ah, que legal. Nós temos um ecossistema de soluções empresariais, soluções para serventias extrajudiciais, para dar sustentabilidade, para dar visão da melhor tomada de decisão, para agregar valor para o cartório, para o empresário. E nós temos um ecossistema de educação, onde a gente treina pessoas, líderes, donos de empresa e titulares de cartório para que eles possam fazer a melhor gestão da sua serventia. Por quê? Apesar de não ter personalidade jurídica, de ser uma pessoa física, o cartório tem que ser tratado como uma empresa. Não tem personalidade jurídica, mas a gestão é de empresa. Lida com pessoa, lida com processos, lida com atendimento, lida com a experiência do cliente. E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Eu estou muito agradecido pelo seu convite. Quem está muito agradecido sou eu. E, cara, você já falou pontos muito valiosos aqui para o nosso universo do cartório, né? Eu estava ouvindo aqui
a tua fala e anotando uns pontos. E você falou umas coisas bem legais. Tempo. Tempo hoje para as lideranças, quando pensamos em lideranças dentro de um cartório, é algo muito valioso. Por quê? Porque a gente começa um dia de trabalho e temos incontáveis desafios para sanar ao longo do dia, né? Você tem problemas que envolvem o teu público interno, que é a nossa equipe, tem problemas com o público que vem até o cartório, são infindáveis obrigações que nós temos que cumprir por previsão legal, porque é o que você disse, cartório não tem personalidade jurídica. Eu sou uma pessoa física que recebeu uma delegação por concurso público e estou ali prestando um serviço público por meio de uma delegação. A responsabilidade é toda minha. Porém, a gestão do cartório é uma gestão fortemente empresarial, né? A gente lida com o cartório como se lidasse com uma pessoa jurídica como outra qualquer. E isso, muitas vezes, as pessoas que querem ingressar na atividade não têm a noção. Às vezes, Johnny, me perguntam, o pessoal que vem aí por meio de aulas, por meio das redes sociais, fala, cara, como é que é a tua rotina de trabalho, né? Como que é a profissão tabelião? Porque, às vezes, a pessoa sabe como um juiz de direito trabalha, como um promotor de justiça trabalha, mas a pessoa tem uma grande curiosidade em saber como é o trabalho de um tabelião, de um oficial de registros. E eu digo para essas pessoas que hoje, por exemplo, no meu trabalho, meu cartório, eu considero um cartório de um porte grande. Talvez a gente tenha uma equipe de quase 50 pessoas, aí um trabalho bem desenvolvido. E eu digo que hoje, mais da metade do meu tempo de trabalho durante muitos dos meus dias, eles estão envoltos em questões que não são questões do direito, são questões que envolvem pessoas, questões que envolvem a atuação da minha equipe. Isso é um ponto que normalmente as pessoas não se atentam. E o tabelião, ele não tem formação administrativa ou comportamental para entrar no cartório. Eu sou formado em direito, eu entrei ali no cartório formado em direito. E eu conto até uma historinha que foi muito interessante na minha caminhada, que mostra como às vezes a gente não tem, você aprende ali na prática a questão. Por quê? Quando eu mudei, antes de eu ser tabelião em Itacoaquecetuba, eu era tabelião em Campos do Jordão. Até a gente teve lá em Campos do Jordão no final do ano. Campos Muito do boa, Jordão, boa, muito boa cidade. terra boa demais. E aí, lá em Campos, a gente tinha uma equipe menor, era um cartório pequeno, pequeno, médio, e lá, basicamente, eu cuidava de todos os assuntos do cartório, porque era uma equipe pequena, não tinha muita divisão. Quando eu vim para Itacoaquecetuba, eu conversei, eu gosto de conversar com pessoas, de aprender, porque a gente tem que ter sempre essa humildade, né, de reconhecer que precisamos aprender, evoluir. E aí eu conversava, logo que eu mudei a estrutura do cartório, com uma pessoa que trabalha com organização de estruturas de empresas, e o cara foi lá e falou para mim o seguinte, ele falou, ó, você precisa contratar um responsável para o teu RH, porque eu tinha substituto para todos os setores dentro do cartório, mas eu não tinha ninguém que cuidasse da estrutura da minha equipe, de contratações, de problemas com as pessoas. E eu, ingênuo ainda naquela época, eu falei, não, pode deixar disso aqui, cuido eu. Imagina, eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Cara, passaram 2 meses, eu não dava conta de gerenciar todos aqueles problemas que existiam lá, e aí eu contratei uma pessoa que está comigo até hoje, que é a Michele, que cuida desses assuntos para mim, e ali eu falei, pô, se eu não tivesse tido esse cuidado, eu provavelmente hoje não teria tempo para dedicar ao desenvolvimento dos projetos que o cartório demanda. Por quê? Porque somos uma empresa, né? E a própria, interessante que o pessoal saiba, você falou sobre o Serac, né, sobre esses trabalhos de contabilidade, folha de pagamento, livro caixa. A própria lei, às vezes as pessoas perguntam, mas pode isso? Porque a delegação não é pessoal? Sim, a delegação é pessoal, mas a própria Lei 8935, ela permite que nós, tabeliães e oficiais de registro, que a gente se auxilie de trabalhos especializados contábeis e trabalhistas, claro que sempre sob a nossa responsabilidade, daí a importância de você estar por perto de pessoas comprometidas, como é o teu caso e o caso do Serac, né? Mas existe até uma prerrogativa legal para isso. Então, quis contar um pouquinho desse contexto para mostrar que, de fato, você tocou no assunto importância tempo,
E é muito importante que o tabelião, o oficial de registro, os seus substitutos e lideranças, que eles deleguem aqueles trabalhos que são passíveis de delegação para que o seu tempo possa ser dedicado de forma inteligente às demandas do cartório que necessitam da sua atuação. Então, cara, E a que gente ele, está e que muito ele, alinhado nisso. e que ele é o melhor, né? Porque muitos líderes me perguntam, você me deu vários insights para falar. Muitos líderes me perguntam assim, Johnny, o que que eu devo fazer e o que que eu devo delegar? E eu costumo dizer o seguinte: delega aquilo que você é bom. Aí as pessoas falam, poxa, mas como assim? Delega aquilo que eu sou bom? É, delega aquilo que você é bom, mas não delega aquilo que você é o melhor. Ou que a sua responsabilidade é a maior de todas. Por quê? Aquilo que você é bom, você consegue replicar, você consegue treinar uma pessoa, você consegue fazer com que outras pessoas assumam isso. Aquilo que você é o melhor, ou aquilo que a sua responsabilidade é a maior de todas, você não delega, você faz acontecer. E olha que interessante que você falou, não importa se você está na área de cartórios, se você está na área de advocacia, de contabilidade, eu também sou contador e advogado, tenho CRC e OAB. E nós saímos da nossa formação sabendo a parte técnica, a parte jurídica, a parte da legislação. A gente não aprende a ser um empresário. A gente não aprende a lidar com pessoas. A gente não aprende a fazer gestão de um negócio, entre aspas, né? Porque a gente bate na tecla. Não, cartório não tem personalidade jurídica, mas é pessoa física, mas tem que tratar a serventia como um negócio. Você não sabe fazer isso. E aí que está o grande ponto para você dar mais celeridade nos resultados que você quer em cartório. Você tem que entender que a sua formação ela é importante, ela é muito importante. Ela vai balizar suas decisões na sua serventia. Mas o que vai te dar prosperidade como gestor é a identidade de habilidades que você vai ter que desenvolver ali. E você mesmo falou, você tem que se reconhecer que você não tem aquela habilidade e você precisa ser aprendiz naquilo. Costumo dizer, quem não senta para aprender, jamais ficará em pé para ensinar. Então, assim, Verdade. você quer entender melhor sobre gestão, esteja próximo de fornecedores, parceiros, pessoas boas que você vai atrair para que você possa entender melhor e performar melhor dentro da serventia. Então, isso é muito importante. Quando você entende que você precisa desenvolver essa habilidade, que a habilidade que você tem como titular do cartório, você é delegatário de um serviço público, poxa, você já recebeu essa responsabilidade, você já sabe o que fazer em relação à prática do ato, mas você não sabe fazer a gestão, o seu cartório não vai performar. E você, Arthur, você faz isso com maestria na sua serventia. Você é um cara que é referência no mercado, sempre a gente ouviu falar da sua performance. Nós nos conectamos recentemente, né? E isso Foi. foi muito importante, foi muito legal lá em Campos de Jordão. E assim, as pessoas que têm a mesma visão, mesma sinergia, mesmo propósito, elas vão se conectando, né? A gente se atrai. Sim. E aí é muito importante que você, no momento que você reconheça, que você busque esse aperfeiçoamento para fazer a gestão, passe a entender de pessoas, porque se você não entende de pessoas, você não entende de gestão. Você precisa entender de pessoas. E passe a fazer uma melhor gestão da serventia extrajudicial. Sim. E você sabe que a importância das pessoas para mim é tão grande dentro desse contexto de gestão, que também as pessoas às vezes perguntam, né? Fala, pô, legal, vi teu cartório lá na internet, estrutura bonita, lugar legal, como que é, né? O que que você reputa como essencial para ter vamos dizer assim, um cartório que você considere bem sucedido nesse aspecto da gestão? E claro, eu sempre falo que a estrutura física e a apresentação, a carcaça, assim, né, que a gente chama, ela é muito importante, né? Não adianta também a gente tapar o sol com a peneira e dizer, não, você pode fazer um trabalho de qualidade, montando o teu cartório num fundo de quintal. Não dá, né? Porque existem algumas prerrogativas do bom atendimento quando a gente pensa em gestão, que elas envolvem o ambiente físico. Então é legal. Claro que cada um à sua maneira, mas você ter uma estrutura bem montadinha, organizada, limpa, se puder oferecer algumas coisas para as pessoas que vão até o cartório, um café,
uma água, um ar-condicionado, que são coisas que nem quando a gente pensa no universo. Às vezes as pessoas falam, pô, aqui em São Paulo isso é mais comum, mas, cara, pensa no Brasil, né? No universo Brasil, e nosso público aqui é de todo o Brasil, muitas vezes você não encontra isso. Porém, eu acho que quando a gente pensa nesse universo do bom atendimento, do atendimento com excelência, o elemento humano, ele prepondera de forma absurda. Por quê? Porque não adianta eu ter a melhor estrutura física ou a melhor estrutura que eu posso ofertar se eu tiver pessoas que não estejam comprometidas com o meu projeto. Então, eu sempre dou o exemplo, aquele exemplo de você chegar, às vezes, numa loja, num comércio, e nesse aspecto que eu trabalho, o cartório talvez se assemelhe a isso. Você chega lá, tem uma pessoa, você entra numa loja, você entra num lugar e você é atendido por uma pessoa que, para começo de conversa, você entra lá, ela está mexendo no celular, né? Ela nem olha no teu olho, não conversa com você, está ali mexendo. Aí você pergunta alguma coisa, fala, escuta, como é que eu faço aqui? Eu preciso reconhecer essa firma, eu preciso fazer um negócio. A pessoa não faz, é assim, não olha, não conecta um olhar, não tem um sorriso, não tem um bom dia, não tem um boa tarde. Então, tudo isso afeta fortemente aquilo que a gente chama de um atendimento com qualidade. E se você não treinar e não pensar em orientar as pessoas que estão ao teu lado para elas se conectarem com o teu ideal, o projeto não caminha, especialmente no cartório, porque no cartório eu tenho ali hoje 50 pessoas que toda vez que elas falam com alguém, elas falam por mim. Né? Eu não sou onipresente ali dentro do universo do cartório, eu não consigo atender cada pessoa que vá até lá. Então, hoje, eu acredito muito, eu acredito fortemente, e isso tem a ver, eu quero, depois dessa fala, comentar um pouco, você falou muito sobre o pilar educação, será que o pilar educação, para mim, tem muito sentido dentro do universo do cartório. Nós temos que educar as pessoas, treinar as pessoas, para que a gente tenha esse contexto de um bom atendimento. Então, eu sempre falo assim, se você precisar começar por um ponto, eu quero sair daqui e fazer um projeto que cale, que chegue ao bom atendimento dentro do meu cartório. Por onde eu começo? Comece pelas pessoas da tua equipe, dando treinamentos comportamentais, treinamentos jurídicos, treinamentos que mostrem para essas pessoas o melhor caminho para que elas alcancem os resultados que elas querem nas vidas delas, porque se elas alcançarem esses objetivos pessoais, isso vai reverberar dentro do cartório. Você sabe, Johnny, que lá na nossa equipe, todo ano, ao longo do ano, a gente sempre leva muitos treinamentos. E normalmente eu faço uns 2, 3 eventos maiores em sábados ao longo do ano. A gente tem treinamento o ano inteiro, mas 2 ou 3 vezes por ano aos sábados, normalmente são 3 vezes, a gente faz um treinamento maior. E no começo, isso foi um ponto que eu mudei também no decorrer da minha caminhada como tabelião. Eu queria levar só a galera do direito. Então eu pegava os melhores doutrinadores que tinham do direito e levava esses caras para fazer palestra lá no nosso auditório. A gente tem um auditório para 65 pessoas lá dentro do cartório. Foi uma coisa que eu quis montar dentro da nossa estrutura. Então, levava e os caras ficavam com aquela aula jurídica e tal, e eu olhava, eu vou em todos esses treinamentos, eu via a galera assistindo, eu falava, parece que essa turma está numa outra dimensão, porque fica algo que não comunica. Não comunica. E aí, não comunica. E aí eu tive um estalo um dia, eu falei, cara, eu vou mudar o meu viés de treinamento e eu vou começar a chamar uma galera aqui que trabalhe aspectos de ordem comportamental. Tem gente que fica meio com o nariz torcido para isso, que fala que é coach, que é motivação, que não serve para nada. Eu não ligo porque eu vou atrás do que eu acho que é melhor para a nossa equipe. Johnny, você não tem noção do quanto melhorou o engajamento da equipe nos treinamentos, você levar assuntos que conectem com o dia deles. E mais do que isso, mais do que melhorar o engajamento do treinamento, o que a gente quer com o treinamento? A gente quer que as pessoas saiam transformadas para estarem mais felizes e plenas nos dias que sucedem o treinamento, nas semanas, nos meses, nos anos. E esse aspecto também melhorou muito. Então, eu acho que o investimento em pessoas
é o melhor investimento que um tabelião ou um registrador pode fazer, e a gente tem que dar conteúdo para essas pessoas melhorarem. Então, cara, eu achei, isso é um ponto que eu acho bem legal. É isso mesmo, Arthur. Ó, poxa, dá pra gente discorrer sobre inúmeras assuntos e temas sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte, as pessoas, elas são o maior ativo de toda a organização. Não importa se é um cartório, se é uma empresa, as pessoas são o maior ativo. Então, como nós somos seres emocionais que pensam, não seres racionais que se emocionam, a gente precisa saber entender de pessoas, entender de conexões, entender que as pessoas têm medos, têm anseios, têm sonhos. As pessoas, elas querem atenção. Então, quando a gente pensa em desenvolver o cartório, desenvolver a serventia, isso tem que ser diretamente proporcional ao desenvolvimento das pessoas. E é muito importante que as pessoas tenham treinamento, sim. Tenham treinamento. Porque, para mim, na gestão, as pessoas só têm 3 caminhos dentro do cartório. Primeiro, treinar as pessoas. E eu costumo dizer o seguinte: treine o seu time para partir. Você vai treinar muito bem, mas tenha uma empresa incrível ou uma serventia incrível para que eles queiram ficar. Ou seja, você treina o seu time tão bem a ponto que ele possa partir se ele quiser, mas ele vai estar numa serventia tão incrível que eles vão querer ficar. Então, esse é a base do treinamento, porque o que eu mais vejo são pessoas deixando de treinar o seu time porque tem medo que a pessoa saia e vá para o concorrente, vá para outro cartório, vá para outra empresa. Eu vejo muito isso em gestão em geral. Então as pessoas têm medo de treinar o próprio time. Só que é muito mais barato você treinar o time e ver ele ficar do que você não treinar, né? E você treinar o seu time e ver ele sair do que você não treinar e ver ele ficar. Então, o primeiro ponto é o treinamento. Segundo ponto, nós como líderes, a gente precisa reconhecer que às vezes a gente quer colocar uma pessoa num lugar ou numa função que ela não é a melhor, ou a habilidade dela não é a melhor, ela pode ser aproveitada em outra função. Às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Isso já aconteceu no Serac também, uma pessoa que não tinha performance operacional. Eu vi um perfil de vendas, chamei a pessoa e falei assim: você não está tendo performance operacional. Você tem 2 caminhos. Ou você sai, porque eu preciso demitir, porque você não está tendo a eficiência que a gente precisa, ou o caminho que eu mais acredito, você vai por esse caminho, o caminho de vendas. Você é comercial. A pessoa nunca tinha sido comercial. E aí ela foi comercial, bateu o primeiro lugar de vendas no ano seguinte, ganhou uma viagem para Disney com acompanhante, que é o que a gente premia. Então, assim, às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Então, primeiro é o treinamento, segundo, às vezes é a pessoa certa no lugar errado, e o terceiro é a demissão. Afinal, a demissão é uma ferramenta de gestão. Muitas pessoas elas ficam protelando o momento da demissão. E a demissão é uma ferramenta de gestão. Então, isso é muito importante. E aí, nesses 3 caminhos, eles demonstram que a gente tem que estar o tempo todo reavaliando o nosso time, os nossos fornecedores, com constância, para que a gente cresça também, para que a gente se aprimore também. Isso faz parte do processo. E quando a gente vai dar um treinamento, por exemplo, você comentou do treinamento, eu trazia antes os melhores juristas e tal. Não adianta você trazer uma pessoa tão técnica para um público que não se conecta. A grande habilidade da fala não é você falar para as pessoas, mas você falar com as pessoas. Você tem que falar com as pessoas. E a gente está na era da retenção da atenção. Então, se você é o melhor naquilo que você faz em termos técnicos, se você não souber reter a atenção, não adianta. Então, assim, treinamento é muito importante. Você vai treinar a equipe, precisa treinar mentalidade, performance, a parte técnica, a parte de gestão. Você precisa treinar isso, você precisa fazer isso, você precisa investir nisso. Porque faz parte do crescimento, faz parte da jornada. E aí você tocou também num ponto, você falou assim: pô, se a sua equipe não sabe o propósito, chega um cliente no cartório, ela fica com a cabeça baixa, fica mexendo no celular. Só que o propósito ele é ligado à cultura do local. E cultura nada mais é do propósito, que é a missão. Qual que é o propósito da serventia? Da visão, onde a serventia quer chegar. Qual que é a visão da serventia? E dos valores e princípios inegociáveis. Se a pessoa entende aquilo, a pessoa entendeu aquilo, ela se sente parte do negócio. Ela se sente parte do cartório. Ela se sente parte daquele ambiente. O ser humano ele tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, quando a gente está naquele ambiente e a gente entende a direção que o titular do cartório está tomando
por quais motivos ele está tomando, quais são os princípios inegociáveis, a gente quer se sentir parte. E se a gente não se sentir parte, é o que eu falo, a cultura do local, ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. Então isso é muito importante. Quando você vai construir uma gestão no ambiente de trabalho, você precisa direcionar as pessoas. As pessoas anseiam por Sim. direção, anseiam por direcionamento. E aí, com isso, você acaba melhorando como um todo a gestão da sua serventia. Cara, você falou muita coisa legal. Sabe que eu anotei, eu marco aqui umas coisas que eu acho bacanas para a gente até aplicar depois. Uma coisa que você falou sobre pessoas certas nos lugares errados dentro do cartório. Isso existe no cartório e na empresa, isso tem muito. E isso requer uma coragem do gestor para poder observar e mudar, porque a pessoa muitas vezes ela tende a querer ficar naquele lugar onde ela se sente mais confortável. A mudança dói. Dói. Mudar dói, né? Mudar dói. Então você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim: olha, eu vejo, eu enxergo que você não está muito bem dentro de um setor X e você vai para o Y. Inicialmente, ela vai falar: não, eu estou bem aqui. E eu tenho um caso no cartório que eu até me permito citar o nome, porque hoje ele é uma pessoa super relevante. Quando eu cheguei em Itacoaquecetuba, o Carlos Henrique, que hoje é o meu, assim, um grande escrevente em termos de atuação dentro do setor de notas, ele trabalhava no setor de protestos. E aí eu conversando ali com ele, eu falei: Henrique, a gente ficou, claro, deu um tempo ali, eu falei: o teu perfil não é para trabalhar no protesto. Eu falei: cara, você conhece a cidade inteira, você é bom conversador, tem Relacionamento, aí uma né? Relacionamento top. relacionamento top, todo mundo que vem aqui procura por você, gosta de você. O Henrique é neto de um antigo tabelião do cartório. Eu falei: cara, você tem formação jurídica boa, você vai começar o nosso trabalho do setor de escritura que não existia, vai começar com você. E ele está lá nesse setor até hoje com a gente e ele evoluiu e cresceu muito. Mas por quê? Porque a gente teve essa coragem aí de mudar e ele também teve no caso e abraçou o projeto. Agora, você falou um outro ponto também muito importante em termos de gestão, e eu achei oportuno trazer uma experiência nossa. Você falou sobre as pessoas, que as pessoas anseiam por direção. Cara, isso é muito legal. Por quê? Porque não raras vezes a pessoa, o gestor, o titular, o líder, ele vive se queixando: poxa, caramba, né? Meu cartório parece que não anda, eu falo, falo, falo e as coisas não caminham. E essas pessoas não estão afim de nada com nada. Bom, quem não está afim de nada com nada sempre tem a solução que você mesmo trouxe, que é a demissão, que é uma ferramenta de gestão, né? Então, acho que cada um tem que chamar a si aquela responsabilidade para o momento em que ele percebe que, pô, se não tem jeito, eu tenho que desligar. Mas dentro desse contexto do anseio por direção, eu acho muito relevante termos clareza, perdão, nas orientações que passamos para o nosso público interno, que no caso são os colaboradores. Então, um exemplo de uma ferramenta que eu gosto muito, muito mesmo, dentro do nosso cartório. Nós temos um código de ética e instruções de trabalho que norteiam a atividade de todo colaborador. Então, o cara entrou no cartório, Johnny, a primeira coisa que entregue na mão dele: código de ética e instruções de trabalho. Por quê? É a única ferramenta de treinamento da pessoa? Não, não é. Mas eu tenho documentado dentro do meu código de ética todo e qualquer comportamento que essa pessoa possa ter ou que eu entenda como adequado dentro da jornada de trabalho dela, do momento que ela pisa no cartório para trabalhar até o momento em que ela vai embora. Isso é uma Bíblia sagrada e imutável? Não. Pode ser mudado com consciência, com informações que sejam pertinentes para aquela mudança. Claro Isso que é a a gente não regra, vai... né? Toda regra tem exceção, essa é a regra. Exatamente. E eu crio também, Johnny, instruções de trabalho para todo e qualquer ato praticado dentro do cartório. Então, às vezes as pessoas falam: pô, mas não para que instrução de trabalho? Está tudo na lei. A lei é muito vaga, né? O trabalho de dia a dia,
ele envolve uma rotina muito mais rica em detalhes daquilo que eu acho que pode ou não ser feito. Então, um exemplo, pegar um exemplo só, tá? Dentro do contexto do reconhecimento de firmas, a gente se depara com uma infinidade de documentos. Quais documentos eu posso ou não reconhecer firma? Em que condições? Tem uma rasura? Tem um espaço em branco? O que eu entendo como rasura? Então, tudo isso está na nossa instrução de trabalho e no nosso código de ética. Nosso código de ética, por exemplo, prevê, a gente falou aqui sobre telefone celular. Telefone celular hoje é um dos grandes distratores de qualquer ser humano e também ele acaba comprometendo muito o atendimento. No cartório, uma parte da minha equipe não utiliza telefone celular ao longo da jornada de trabalho, fica ali a gente tem uma área de convivência onde cada pessoa tem um armário, tem um lugar. Então, assim, a maioria das pessoas chegou para trabalhar, deixa ali o celular dentro do armário e pega, vai tomar um café, dá uma olhada, vai almoçar, dá uma olhada. Mas, cara, ficar com o celular no bolso o dia inteiro acaba resultando num mau atendimento em incontáveis momentos. Mas isso tudo, sei lá, de repente a pessoa que está me ouvindo pode falar, não, para mim, celular tem que ficar com a pessoa, hoje é uma extensão da pessoa, tem que ficar, cada um vai ter uma opinião. Mas o que eu quero só dizer com isso? Que ratificando e corroborando aquilo que você disse há pouco, as pessoas anseiam por direção. Então, se as pessoas anseiam por direção, você, gestor, tem que dar esse norte e essa direção para essas pessoas, para que elas possam saber como se comportar. Não vale só você ficar... Tem gente que trabalha na base da indireta, né? A pessoa não tem clareza, a pessoa não tem objetividade para falar. Isso pode, isso não pode. Se você descumprir, terá algum tipo de consequência. Então, acho muito valioso esse norte que nós, gestores, temos que dar para a equipe, né? Ter clareza do que você quer e do que você entende como adequado. O que eu mais vejo são pessoas que elas querem estar à frente da gestão do seu cartório ou eventualmente da sua empresa. Elas sabem onde elas querem chegar, mas o time não sabe. E o time precisa saber. Porque uma coisa é você remar para um lado sozinho. Outra coisa é todo mundo remando para o mesmo lado. O que eu mais vejo são pessoas querendo chegar num objetivo, né? Navegando, procurando terra firme sem ter um farol. Farol é que te dá a direção. Então, até as pessoas que estão aqui na live, nós vamos falar sobre educação, até sobre o evento, né? O Missão Cartórios, que está chegando. Está chegando. Arthur, palestrante confirmado. 2 pessoas entraram na live, quero até agradecer aí. Tanto o professor Salomão tá aí na live, não sei se ele está por aí. E o meu sócio, Flávio Augusto, também está aí na live também. Mandar Grande empresário, um dos maiores do país. E o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado na gestão. E um ponto que você tratou que eu achei bem interessante, quando você falou da questão de, às vezes a pessoa acerta no lugar errado, né? Eu trouxe três caminhos. Treinar, outro caminho, às vezes a pessoa acerta no lugar errado, o outro caminho, demitir, afinal, a demissão é uma ferramenta de gestão. Nesse da pessoa acerta no lugar errado, que você pegou um colaborador que estava na parte de protestos, depois foi para a parte de notas. É isso, né? Você está na parte de protestos para a parte de notas. Por quê? Exatamente. Com relacionamento. E eu acho que a gestão, a gente tem que aprender que networking, relacionamento, é o idioma do poder. É a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Quando você entende de relacionamentos, você entende pessoas, você entende potencialização do negócio, você entende visibilidade, você entende notoriedade, você cresce nisso. Então, você precisa entender de pessoas. E quando você está, principalmente numa atividade de notas que exige isso, exige relacionamento. A gente precisa ter tempo para investir em relacionamentos, para trazer clientes, para se relacionar, para oferecer a melhor solução. Só que isso não acontece do nada. Isso acontece quando você investe de forma intencional, quando você se conecta com alguém. E networking não é você chegar para o outro já falando de si, já querendo oferecer uma solução. É sempre sobre o outro.
É sempre Isso. sobre a outra pessoa. A melhor forma de você ser interessante para uma outra pessoa é sendo genuinamente interessado por ela. E interessado, o que você vai dar para ela? A sua atenção. A sua atenção. Então, quando você é interessado pela pessoa, você está dando a sua atenção para essa pessoa, e aí essa pessoa ela vai falar o que ela precisa, ela vai falar o que ela faz, e depois de um tempo vai bater o gatilho mental da reciprocidade, e ela vai perguntar sobre você. E aí você fala o que você faz, você fala o que você agrega valor, como você pode ajudar. Então acho que é muito importante quando a gente desenvolve um ambiente saudável, as pessoas entenderem o poder das conexões, o poder dos relacionamentos. Muitas pessoas perguntam assim: "Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que..." Tá, como é importante? É importante. Mas mais importante do como é o quem. Vamos supor, um exemplo. Eu sou funcionário do Arthur e eu quero ser reconhecido pelo Arthur no cartório. Eu quero que o Arthur me olhe e fale assim: o Johnny, que é meu funcionário, o Johnny está desempenhando um bom trabalho. Só que nada adianta eu querer que o Arthur me reconheça se eu não demonstro isso. E demonstrar isso é se conectar com a pessoa certa. E essa pessoa certa vai me mostrar o Arthur. Ou, eventualmente, é o próprio Arthur a pessoa certa. Então, assim, eu preciso saber fazer relacionamentos, eu preciso saber mostrar o meu valor, e não só isso, me conectar com quem vai mostrar o meu valor. Porque nada adianta eu ser o melhor do que eu faço se ninguém sabe que eu sou melhor. Eu falo muito isso. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu gostaria de ganhar um aumento." Tá, você quer ganhar um aumento? Por quê? Ah, porque eu faço um bom trabalho. Peraí. Bom trabalho é inerente a qualquer profissional. É, Se o Arthur contrata o Johnny para fazer um bom trabalho, peraí, tem uma relação contratual aqui que tá tudo bem. Arthur contratou o Johnny, Johnny fez um bom trabalho, tá tudo certo, tô sendo pago. Só que, se o Johnny tá fazendo um trabalho excepcional, acima do esperado, aí peraí, a relação começa a desequilibrar. E aí, assim, pode ser que eu mereça um aumento. Só que nada adianta eu fazer um trabalho excepcional se eu não consigo demonstrar isso, se eu não me conecto com a pessoa certa. Quem é a pessoa no meu trabalho que vai fazer com que eu seja valorizado, que eu seja conectado? Porque as coisas estão muito mais no quem do que no como. Se você quer chegar num objetivo, dentro do seu cartório, dentro da sua serventia, dentro do meio que você está, você precisa se conectar com as pessoas. E conectando com as pessoas, você traz mais negócios, você ganha mais visibilidade. Então, assim, você pode ver quantas pessoas são relacionadas, bem relacionadas, que elas prosperam. Sabe por que elas prosperam? Pelo simples fato de elas estarem nos ambientes certos, com as é pessoas isso. certas. Nas minhas palestras, Arthur, eu entro falando assim: pessoal, tem muita gente com menos conhecimento do que você ganhando muito mais dinheiro. Por quê? Verdade. Porque está conectado. Porque está conectado com a pessoa certa, está demonstrando. Por que o Arthur é uma referência? É só pelo trabalho, só pelo trabalho que ele faz no cartório? Não. É porque ele está aqui, ele está entregando conteúdo, ele está aparecendo, ele está mostrando para a classe o poder da gestão em cartório, está contribuindo, está dividindo para multiplicar. E aí te torna isso uma referência, te torna mais notável e com consequência tem mais resultados. Porque uma coisa que a gente vai falando, né, e a gente vai se empolgando no tema, mas o Sim. Arthur, você, Arthur, por estar aqui na internet, eu posso ter certeza que você contrata melhor do que uma pessoa que não está na internet. Porque a pessoa que assiste a sua live e ela quer trabalhar com você, ela já entra no seu cartório, já se sentindo parte do cartório, já sabe como você É, pensa, já sabe o que você faz. Acontece no Serac também. Nós temos 300 funcionários. É difícil contratar? É. É desafiador contratar? É. Será que tem problema? Tem. Como uma empresa que cresce o tempo todo, tem. Mas a gente tem muito mais resultado que problema. E quando a gente contrata muito mais assertivo pelo que a gente faz na rede social, pelo como a gente aparece, pelo poder das conexões. isso é Hoje nós somos extremamente conectados com grandes celebridades, grandes personalidades, grandes titulares de cartório no Brasil todo. E isso faz o poder do relacionamento valida o nosso trabalho. E é aí que eu quero chegar. A gente precisa ter um validador. Eu costumo falar, Arthur, que eu fui reconhecido recentemente como contador das Eu estrelas. Só que vi, eu. muito legal. Parabéns, foi Obrigado, bem legal mesmo. obrigado. E eu falo o seguinte: todo mundo tem a sua estrela. Não importa o segmento, não importa se é empresa, se é cartório, se você trabalha em algum lugar, se você é funcionário ou não, não importa. Todo mundo tem a sua estrela. Todo mundo tem a sua estrela. E quem são as estrelas? Eu costumo dizer que são 3 estrelas.
para você anotar, para você fazer um 2024 diferente. A primeira estrela é quem, ou qual empresa ou qual negócio que vai validar o seu trabalho. Exemplo, se eu sou um funcionário do cartório do Arthur, quem vai validar o meu trabalho? Quem vai ser a minha prova social que eu estou fazendo um trabalho bom? Para o Arthur, quem é a pessoa, quem é a empresa da região que valida o trabalho do Arthur para outras empresas? Quem? Essa é a primeira estrela. Segunda estrela, quem são ou serão seus conselheiros e mentores em 2024? Por quê? Porque se você quer chegar mais rápido em algum objetivo, é só você modelar pessoas com modelos mentais, com metodologias certas. Você precisa ter bons conselheiros e bons mentores. Se você tentar fazer sozinho, você pode até chegar, mas você vai chegar mais devagar. É a diferença do inteligente e do gênio. O inteligente, ele aprende com os próprios erros e demora mais. Já o gênio aprende com os erros dos outros. Então você precisa ser um gênio se conectando com pessoas que vão ser em 2024 seus conselheiros e seus mentores. E a terceira estrela é quem do seu lado que você vai enriquecer ou vai caminhar contigo nesse ano. Porque se você não entendeu que para você chegar mais longe, você precisa ir acompanhado de pessoas que estão ali com você, você não tá no caminho certo do sucesso. São três estrelas. Quem valida, quem serão seus conselheiros e mentores e quem vai caminhar do seu lado esse ano, que você vai contribuir na prosperidade, que vai enriquecer do seu lado, que vai crescer com você. É esse o recado que eu dou para a estrela em Legal. relação à conexão com pessoas. Você sabe que, a gente sempre saem muitas ideias legais de cada fala, e eu gostei de duas coisas que você falou por aqui. A primeira, da importância da gente ser interessante e se interessar também pela história das outras pessoas. Hoje em dia, muitas vezes, eu já vi você falando sobre isso no teu Instagram. Às vezes as pessoas procuram a gente querendo muito, né? As pessoas querem muito, eu quero fazer uma live com você, eu quero escrever um artigo num livro teu, eu quero escrever um artigo no blog. Tá bom, mas peraí, qual é a conexão que a gente tem, né? Você acompanha meu trabalho, você fez alguma coisa para aparecer em termos de demonstração de conteúdo, ou simplesmente você acordou hoje querendo fazer alguma coisa e achou que eu posso ser um canal para isso. Então, hoje, as pessoas vivem muito uma época que eu costumo dizer que é a época do vem a mim, né? As pessoas querem muito, mas elas não ofertam na mesma proporção daquilo que elas desejam. Então é muito importante a gente entender, e isso tem tudo a ver com esse poder do relacionamento que você falou. Eu acredito muito, Johnny, nesse poder do relacionamento, e não é de hoje. Eu acredito nisso há mais de uma década, que é o tempo que eu trabalho. Eu fui um dos primeiros tabeliães que apareceu em rede social, talvez tenha sido até o primeiro de ter um perfil em Instagram, já tive Snapchat, aquele, como é que chama? Periscope, eu fazia aulas no Periscope quando o Periscope existia. Por quê? Porque, cara, eu sempre acreditei, e o interessante é que eu nunca fui para esse ambiente, não, eu vou fazer isso para colher aquilo. A minha vontade primordial era o quê? Era ajudar as pessoas. Eu sempre me considerei, isso não é, quem conhece a minha história sabe que eu de fato acredito nisso, eu me considero um cara muito privilegiado pela profissão que eu tenho, pelas condições que eu tenho, e para mim tem muito sentido contribuir para que outras pessoas também possam alcançar aquilo que elas queiram. A minha razão principal de ter vindo propagar conteúdo é essa. Eu tenho hoje um cartório de um porte grande. Para mim, trabalhar ali no cartório, no aspecto puramente remuneratório, para mim ali seria mais do que suficiente. Mas o que eu quero é gerar para as pessoas possibilidades. Isso para mim tem muito sentido. E, cara, eu noto que você falou uma coisa que é verdade. Nos ambientes de prosperidade, nos ambientes de sucesso, essa é uma característica que, claro, cada um trabalha ela de uma maneira, mas essa sementinha está sempre plantada ali no meio das pessoas consideradas de sucesso, né? O querer ofertar mais do que receber. Se eu estou conversando com você, Johnny, eu quero saber da tua história, eu não quero ficar contando a minha e nem ficar, não, Johnny, vamos fazer tal coisa. Não, a gente tem que ter esse tempo de conhecimento, de fala, de entendimento uns com os outros. Hoje todo mundo é muito apressado, né? Ninguém quer. O resultado tem que ser imediato. E o segundo ponto que você trouxe,
que é muito importante. Você falou uma coisa ótima, né, no pedido de aumento. E as pessoas, e claro que quando a gente pensa em gestão, tem a ver com salário, tem a ver com melhores condições. Cara, eu sempre faço essa pergunta quando alguém vem me pedir aumento. Ah, Arthur, pô, eu quero um aumento. Legal, você quer um aumento? Então conta para mim o que é que você vem fazendo nos últimos tempos que justifique o teu aumento. Ah, não. Olha, eu chego na hora todo dia, eu trabalho muito bem, eu não falo mal de ninguém aqui dentro do cartório. Falei, pô, legal. Isso é o que eu espero de você pelo nosso contrato de trabalho, né? O nosso contrato ele envolve duas partes e você trabalhar bem é um pressuposto básico. Mas além de trabalhar bem, o que mais que você fez aqui? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último trabalho que você fez aqui dentro que você considere que foi um diferencial para a história do cartório? Esquece chegar eu cheguei na hora, não falo mal de Isso é o ninguém. mínimo. Não, Isso é o isso é o mínimo. mínimo. Agora eu quero saber o que você estudou, quem você ajudou de uma maneira diferenciada. Me conta um pouco mais. E aí, Johnny, muitas vezes a pessoa fica olhando para o teto assim e fala, putz, eu não fiz. Aí começa, né? A desculpa, não, eu não fiz curso porque a minha vida é muito corrida, eu não. Não, mas a correria, ela existe para todo mundo. Então, hoje as pessoas têm que entender que para poder melhorar, para poder prosperar, elas têm que entregar um pouco mais daquilo que se espera e se dedicar para isso. E aí eu acho, a gente está chegando aqui nos últimos. A live boa, né? Sempre passa muito Sempre rápido. passa rápido. Eu acho que aí a gente chega um pouquinho no ideal que eu queria que você falasse para a galera que está aqui, que está com a gente desde o começo aqui do nosso encontro. Eu acho que o Missão Cartório talvez venha um pouco ao encontro desse ideal de evolução dentro da estrutura de um cartório, né? E uma evolução que seja tanto para o líder como para as pessoas que estão ali no entorno. Por quê? Porque é um ambiente de estudo, de aprendizado que tem a ver com essa questão da gestão e que provavelmente vai gerar uma melhora para toda a estrutura do cartório. Aqui, por exemplo, a Lulu Alvim perguntou sobre a avaliação contínua, a premiação de incentivo. Olha, eu não vou falar sobre isso agora, mas temos sim. Hoje, inclusive, a gente tem no cartório, no final da tarde, a premiação. A gente oferta muito curso, eu faço avaliações e hoje nós vamos premiar, no final da tarde, as melhores provas, as melhores notas dentro da nossa avaliação semestral. Então, a gente faz sim premiação. O Johnny também faz umas premiações muito tops ali dentro do Serac, né? A gente viu, ele até falou aqui, acho que vai ter um cruzeiro, né, Johnny, por umas lideranças ali com Esse a ano vai ter galera. cruzeiro, mas a gente premia todos os anos com viagem nacional e internacional com acompanhante. Ano passado demos um carro também de premiação. Foi. Fora outros prêmios durante o ano. A gente poderia discorrer vários subcritérios objetivos, subjetivos, quantitativos e qualitativos. É muito legal isso, muito legal falar sobre isso. Sim. Eu vou voltar, hein? Eu vou voltar no blog do DG e vou lá no seu cartório fazer uma palestra pra galera, hein? Pode me convidar que eu vou. Já tá convidado. Você vai ser um dos nossos palestrantes de 2024. Convite feito aqui no ar. Nós já vamos combinar essa data. Pensei nisso quando você falou, mas o convite está feito aqui. Agora eu queria, Johnny, muito que você falasse para a galera que está aqui sobre o Missão Cartório, né? Que é o evento que você comentou. E eu acho que tem galera aqui do Brasil inteiro, o Airene, por exemplo, é uma super referência lá no Rio Grande do Norte. Tem uma galera que acho que vai ter valor demais o Missão Cartório. Conta para a turma aí como é que vai ser esse evento. Legal, pessoal. Pessoal, que antes de falar do Missão Cartórios, que é essa parte educacional e como você potencializar resultados na sua serventia, sendo titular ou sendo líder, eu quero dizer o seguinte, eu nunca gostei da palavra tradicional, né? Contabilidade é visto como algo tradicional e a gente nunca gostou disso. A gente não pode dizer que nós somos os melhores do Brasil, nós somos os maiores em número de clientes, cartórios principalmente do Brasil, mas os melhores é muita prepotência e muita arrogância, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E por sermos diferentes, a gente tem resultados expressivos. E por acompanhar tanto a jornada das serventias extrajudiciais, toda a gestão, e trabalhando também
e com outras empresas que a gente utiliza como inspiração, como metodologia, nós criamos uma metodologia baseada em mais de 30 anos, né, de experiência com isso, para trazer e fazer uma imersão de um dia inteiro para titulares e líderes de cartórios, de serventias extrajudiciais. Então a gente faz uma imersão pensando na gestão, pensando nas pessoas, pensando nos relacionamentos, pensando em visibilidade, pensando em financeiro, pensando em questões e pontos que você pode melhorar na sua serventia, porque muitos pensam em como ganhar mais dinheiro, como potencializar, mas uma das formas de você ganhar dinheiro é você não perder dinheiro. E como que você não perde dinheiro? Fazendo uma melhor gestão. Trabalhando, por exemplo, absenteísmo, trabalhando, por exemplo, reavaliação de fornecedores, trabalhando controle financeiro. Mas não só isso, o nosso evento, Arthur, ele é um evento totalmente fora do mercado. Por quê? Nosso trabalho é sério? Ele é sério, mas não é porque é sério que precisa ser chato. Ele pode ser sério e divertido. Ele Sim. pode ser sério e falar, poxa, eu estou num evento gostoso, um evento diferente. Um evento que eu não vou sentar e vou ficar ouvindo uma parte técnica o dia todo. Eu vou sair dali desse evento com vontade, entendendo que o cartório faz um papel lindo no Brasil, transforma atos em histórias. Então, a gente quer cada vez mais participar dessa história. A gente quer cada vez mais crescer ao lado das serventias extrajudiciais. A gente quer cada vez mais treinar pessoas para que elas cresçam também. Então, uma das formas que a gente encontrou foi trazendo essa imersão com muito conteúdo muito importante. Aliás, quem tiver interesse, me manda no meu direct a palavra cartórios, que aí você vai receber o contato da minha equipe. O evento vai ser no dia 16 de março, sábado, em São Paulo, das 9 às 19. Grande Arthur estará lá como palestrante, além do Frederico, do primeiro registro de imóveis de Ribeirão Fera. Preto. Fred é Teremos fera. também Gustavo Fiscarelli também. Gustavo Fiscarelli, que também é uma Fera. referência. E pessoas que participaram do nosso crescimento, da nossa jornada. Todos os nossos sócios, o fundador, que é o meu pai, presidente, vai estar lá. A minha irmã, que é a Carla, também estará lá, que cuidou de toda a parte de gestão de Galera pessoas. Então a gente falando que pega. vai aqui, hein, Johnny, ó. Oh, legal, muito bom, muito bom. Então, assim, é uma oportunidade imperdível. Johnny, quando vai ter outro? Provavelmente tem outro esse ano, provavelmente. Mas essa é a sua oportunidade de fazer a história modificar agora. Ou seja, você começa a ter resultados agora, você começa a ter uma visão diferente agora. E se eu fosse o titular de cartório, além de estar no evento, eu mandaria a minha equipe. Porque uma coisa, eu aprendi muito isso. Uma coisa e isso acontece com todo mundo, acontece comigo na minha empresa, acontece com o Arthur. Uma coisa é nós comunicarmos uma mensagem para o nosso time. Muitas vezes o time assimila, muitas vezes sim, mas muitas vezes não. E uma pessoa de fora que tem experiência, por exemplo, o Alberto. O Alberto é meu sócio também. Um dos maiores especialistas para cartórios do Brasil. O cara conhece relacionamento com quase todos os cartórios do Brasil. Aí ele tem muito Verdade. relacionamento. Eu Então, conheço o assim, Alberto. conhece o Alberto. O Sim. mais conhecido vence o melhor. Ele é conhecido pelas serventias extrajudiciais. Ele tá lá. E assim, você tá ali. Se eu fosse titular, eu iria na imersão. Se eu não puder ir, eu mando meu time. Porque o time sai dali falando assim, cara, eu vou chegar no cartório, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer acontecer. Eu vou atender melhor. Eu vou tratar melhor o cliente. Eu vou, se eu sou de notas, eu vou buscar ter relacionamento nosso melhor, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém olhando. Então, assim, quando você está num ambiente de prosperidade, o ambiente certo, com o conhecimento certo, com as pessoas certas, como Missão Cartório, eu tenho certeza que levam a resultados extraordinários. Então, convido todos vocês a estarem com a gente no Missão Cartórios. Nosso evento vai ser incrível. Dia 16/3 em São Paulo, presencial em São Paulo. Não perde a oportunidade de estar com a gente, que vai ser realmente transformador. Arthur, obrigado pelo seu Obrigado. convite. Obrigado. Estaremos juntos no Missão Cartório, estaremos juntos em mais lives. Me convide, Sim. estarei aqui com você. E ó, vou palestrar lá na sua Já, equipe, na sua galera. esse convite já está feito. E só para reforçar, galera, o Johnny falou em dois nomes aqui do Missão Cartórios que eu quero só reforçar aqui, que são pessoas incríveis da nossa área.
O Gustavo Fiscarelli é registrador civil, atua, presidente da Arpen e tem uma baita atuação. Então, cara, é referência. O Fred é registrador de imóveis em Ribeirão Preto. O Fred trabalha na área há muito tempo, a gente estudou, o Fred e eu estudamos juntos, o cartório dele é uma grande referência de gestão e tecnologia, então com certeza ele vai trazer ideias ótimas. A minha palestra, o Johnny falou sobre palestras não tão diferentes, né, de não ser tradicional. Eu vou trazer uma visão de gestão nada técnica. Na verdade, eu gosto sempre de levar, quando me convidam para falar de gestão, para falar sobre aquilo que eu acho que deu certo na nossa estrutura do cartório, mas não falando de planilha, de método, trazer ações mesmo. Quem for assistir lá a minha palestra vai sair com ideias de ações para aplicar no cartório e na segunda-feira já mudar. Né? Então não é que, não, faz uma planilha de controle, assim, não, são ideias mesmo para você motivar a tua equipe. Conteúdo prático, e ela sair... né, Arthur? É tudo prático. Quem vive a experiência. Não adianta ser teórico, você tem que viver a experiência ali. É ação, eu falo que a experiência, ela muda a frequência, né? A experiência muda a frequência. Você vai lá e fala assim, putz, o Arthur me deu um insight. E assim, você não precisa anotar tudo que vai ter no evento. Se você anotar 3 insights de várias palestras, você anotar 3 e aplicar, o seu resultado começa na segunda-feira. É isso, porque acho que o evento, o foco do evento, eu até falei com o Johnny quando ele me convidou, eu falei, cara, eu quero levar uma visão, eu tenho levado uma visão meio diferente aqui de gestão de cartórios e nós vamos levar isso. A Nelly até perguntou que o contato da Missão Cartórios tem que mandar direct para o Johnny, escrevendo cartórios aí para ele poder ajudar. Então, lembrando, quem tiver oportunidade vai. Johnny falou e é fato, manda equipe, porque tem valor mandar a equipe fica feliz, a minha equipe vai estar lá, nós teremos uma parte da minha equipe lá, e inclusive eu vou levar uma parte da minha equipe que tem muito a ver com a gestão, então vocês vão poder trocar ideias, porque esses eventos servem também para você fazer um networking legal, conhecer pessoas diferentes, então vai ser muito bacana, e já é dia 16, que é não no próximo sábado, no outro, tá? Então vai ser muito legal. Estou bem empolgado. Johnny, teu convite já está feito. Nós vamos combinar a data depois para você fazer uma palestra lá para nossa turma. E quintas com o DG, meu amigo, quando você puder, vamos combinar um retorno aqui, porque faltou falar muita coisa legal também. Faltou cultura, remuneração variável, remuneração estratégica. Tem muita coisa legal para falar. Muita coisa. Aliás, foi muito legal gravar aqui. Eu tô, inclusive, no estúdio de um dos meus clientes, o Joel J. Não sei se você conhece o Joel J. É um mestre em alta performance. Tô aqui no estúdio dele, ó. Que legal. Porque ó, tô aqui hoje porque daqui a pouco correria 13 dias de eventos consecutivos a partir de hoje. Então tá uma loucura. Mas fiquei muito feliz, galera, de estar aqui com vocês. Valeu. Me manda a palavra lá, Cartórios. Arthur, obrigado pelo convite. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Vai ser fantástico estarmos juntos no sábado. Tô muito animado. Tô muito animado pela galera que vai estar lá. E ó, venham para ter conhecimento, venham para ter transformação, mas venham também para se divertir. É muito importante que a gente se divirta na jornada. E eu tenho certeza que com os palestrantes que teremos e com a experiência que teremos, você vai realmente sair de lá transformado. Tamo junto, viu? Valeu, Johnny. Valeu, irmão. Com Deus aí, turma. Ótima quinta. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.